Olá a todos vocês, muitíssimo boa noite. Noite da sexta-feira, 30 de agosto de 2024. Nós estamos aqui novamente no nosso canal no YouTube, o canal da notícia, o canal da informação, levando tudo aquilo que envolve a pessoa com deficiência em qualquer parte do Brasil, do mundo, enfim. A divulgação, a notícia não para e nós estamos aí numa cobertura especial sobre os Jogos Paralímpicos. Fica ligado, boletim a cada hora, informações atualizadas, essa cobertura do Brasil entre as principais nações lá em Paris, conquistando o espaço que deveria ter. Eu sou Abrão Dib Júnior, sou um homem de pele clara, pele lisa, sou jornalista, estou editor do Diário PCD, sou um homem de pele clara, lisa, barba bem baixinha, grisalha, óculos de hastes finas e lentes transparentes, cabelos escuros penteados para trás, cabelos ficando grisalhos, ao fundo um painel branco e eu visto uma camisa de manga longa, dobrada na altura do punho, uma camisa azul com a logomarca do Diário PCD, do lado direito, Diário PCD Informações e Notícias, e do símbolo universal da acessibilidade do lado esquerdo. E comigo, na noite de hoje, a menina da Libras. É isso mesmo, a menina da Libras no Instagram é a Anne Caroline, que interpretará tudo em Libras na noite dessa sexta-feira, que nós temos convidado especial. Vamos trazer aqui para a nossa sala de entrevista o Dr. Joelson Dias, ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, membro do CONAD, Conselho Nacional de Direito das Pessoas com Deficiência, mesmo porque nós vivemos um momento da campanha eleitoral, da busca do voto, né? Do eleitor com deficiência querendo saber mais informações, e nós traremos o especialista sobre esse assunto em todo o Brasil. Dr. Joelson Dias esteve no TSE, conhece como ninguém tudo o que envolve a questão do momento eleitoral. E nós queremos falar sobre o perfil do eleitor, o perfil do eleitorado, o perfil do candidato e mais. Tem um compromisso hoje do Diário PCD para que a gente possa iniciar a divulgação daqueles que estão buscando uma vaga em 2024 nas câmaras municipais ou nas prefeituras e que são candidatos com deficiência. Nós vamos falar sobre tudo isso na nossa entrevista na noite dessa sexta-feira. Quero convidar você a ficar com a gente. O Roland vai trazer para a gente antes as imagens do nosso grande parceiro da Move, Solução em Mobilidade, da nossa querida Mari Santana, do Sérgio Careca. E aí, Roland, se puder, você já retorna já na sala de entrevista com o Dr. Joelson Dias. Fica com a gente, tem muita coisa legal na noite de hoje e o Diário PCD assumindo um compromisso de mais um trabalho de utilidade pública para divulgar as pessoas com deficiência. Traz para a gente, Roland, Move, Solução em Mobilidade, e já voltamos com o nosso entrevistado na noite de hoje. A missão diária da Move é a de melhorar a mobilidade das pessoas com deficiência física. E é com esse propósito que eu saio todos os dias da minha residência para atender a cada um dos nossos clientes. E nesse ano de 2024, eu escolhi a Suprema Absoluta, por ser uma cadeira mais robusta e resistente. Ela é toda fixa, fazendo com que a cadeira fique mais leve e dê menos manutenções. Ela é meu tanque de guerra para o dia a dia. Bom, e é uma grande alegria já retornarmos eu e a Anne aqui, recepcionando o Dr. Joelson Dias na noite desta sexta-feira. Dr. Joelson, sempre aqui muito atencioso com o Diário PCD, ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, membro do CONAD, o Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Que alegria recebê-lo novamente no Diário PCD. Seja bem-vindo, Dr. Joelson. A alegria é toda minha, Abrão, participar desses seus programas do Diário PCD, tão informativos, tão importante, não somente para as pessoas com deficiência e a efetivação dos seus direitos, mas para toda a nossa sociedade, que se pretende e deve ser mesmo inclusiva. Gratidão, gratidão enorme. Vocês não têm ideia como é bom contar com o Dr. Joelson sempre aqui no Diário PCD. Fora aquilo que eu fico incomodando o Dr. Joelson pelo WhatsApp. Vocês não têm noção como é que é. E ainda vou. Dr. Joelson, desculpa pelo domingo à noite, mas é que é assim que eu incomodo o Dr. Joelson. Mas vamos lá. Dr. Joelson, o senhor esteve no Tribunal Superior Eleitoral durante muito tempo como ministro do Tribunal Superior Eleitoral, e o Brasil, assim, o Brasil, desde o dia 16
de agosto passou a viver o momento das eleições municipais, não é? Quando já foi liberado bandeira, adesivo de carro, santinho, mas muitas pessoas acabaram entendendo que hoje acabou começando o período eleitoral, porque foi para a televisão, foi para o rádio, enfim. Hoje é que há a invasão dos candidatos nos municípios de todo o Brasil, mesmo porque as eleições de 2024 são eleições municipais, onde as pessoas buscam o cargo no legislativo e também no executivo. Mas é de lá, doutor Joelson, que começa uma estruturação para que se chegue às assembleias legislativas, à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal, a importância da representatividade nas bases dos municípios. E nós começamos, a partir de hoje, a ter essa oportunidade de avaliar essas pessoas. Não é isso, doutor Joelson? Olha, Abrão, essas eleições são de fundamental importância para que a gente possa continuar nessa luta que tem mesmo que ser de sempre para pela efetivação dos direitos das pessoas com deficiência. É uma oportunidade única que nós temos de tornar concretas todas as propostas, todas as diretrizes que temos na Convenção Internacional da ONU, na Lei Brasileira de Inclusão. Tudo aquilo que de maneira a gente fala, ah, enfim, os conceitos, os princípios, de maneira tão aberta, às vezes de tão difícil compreensão, como é que esses princípios, essas normas, toda essa legislação se realiza, se concretiza mesmo na prática. Pois bem, as eleições é uma oportunidade para que a gente possa escolher o representante, a representante, o partido da nossa preferência, que tenha esse compromisso com a causa das pessoas com deficiência e a efetivação dos seus direitos. Um momento para que as próprias pessoas com deficiência, no exercício dos seus direitos políticos, que são direitos humanos, porque estão previstos em todos os tratados de direitos humanos ratificados pelo Brasil, inclusive a Convenção Internacional da ONU, mas que são também fundamentais porque estão previstos na nossa Constituição. Ou seja, uma oportunidade para a efetivação desses direitos políticos das pessoas com deficiência e pelas próprias pessoas com deficiência, mais do que o direito de votar, o direito de serem votadas. Então, este é um momento muito único, um momento histórico, em que se espera que todas as candidaturas das pessoas com deficiência e as demais possam, diríamos, passar a limpo essa agenda tão importante das políticas públicas, dos programas, das ações, enfim, de todas as medidas que se fazem mesmo muito necessárias no dia a dia, no cotidiano, de maneira concreta para a efetivação desses direitos. E, claro, momento para que todas as pessoas com deficiência e os demais indivíduos possam participar das campanhas eleitorais, enfim, dos comícios, da propaganda eleitoral, analisando, pesquisando, buscando ali identificar as candidaturas, os partidos mais comprometidos com a causa. São 45 dias de campanha eleitoral, ou seja, um tempo razoável para que as pessoas com deficiência possam se apresentar juntamente com as demais candidaturas e o eleitorado possa, nesse período, também investigar, pesquisar as candidaturas, os partidos que têm propostas, que têm políticas voltadas para as pessoas com deficiência e tem, portanto, esse compromisso com a causa. Agora, dito isso, Abrão, preciso pensar também nos recursos de acessibilidade. Eu sou Joelson Dias, pele clara, cabelos pretos, uso óculos, estou de barba, com uma camisa azul clara, sem paletó, sem gravata e em um ambiente com uma parede desfocada ao fundo.
este é um importante recurso de acessibilidade, a autodescrição, que, juntamente com a nossa querida Anne Caroline, a nossa intérprete de Libras, junto com esse outro importante recurso de acessibilidade, fazer chegar também à comunidade surda todo o rico conteúdo desse nosso debate. E são temas, os da acessibilidade, os da inclusão, muito relacionados com as eleições, porque todos nós sabemos que, por força da Convenção da ONU, da Lei Brasileira de Inclusão, justamente hoje, que começa a propaganda eleitoral gratuita, não somente no rádio, mas também na televisão, as candidaturas, os partidos, devem fazer uso dos recursos de acessibilidade. Primeiro, por uma questão estratégica. São 24% da população brasileira, portanto, 46 milhões praticamente brasileiros e brasileiras com deficiência ou algum tipo de mobilidade reduzida, e depois, porque a legislação exige isso, das candidaturas dos partidos ao veicularem a sua propaganda eleitoral gratuita na televisão, e eu diria também nas suas redes sociais, na internet, sob pena de ver suspensa a exibição dessa propaganda até a sua efetiva regularização, ou seja, até que se garanta todos esses recursos de acessibilidade. É o que está na legislação e a Justiça Eleitoral, por vezes, tem sido bastante rigorosa e com razão na interpretação dessa legislação, cobrando esses recursos de acessibilidade. Doutor Joelson, às vezes as pessoas me perguntam, nós temos vídeos diários, né, no Diário PCD, e aí as pessoas, toda vez você faz a sua autodescrição? Sim, toda vez eu faço a minha autodescrição, né? Assim como nós temos que dar a opção a todas as pessoas a saberem quem está aqui conversando com vocês. Eu quero dividir, doutor Joelson, em alguns momentos diferentes essa entrevista com o senhor. A primeira seria a questão se a Justiça Eleitoral está preparada para receber o eleitor com deficiência. Depois nós falarmos sobre o perfil do eleitor com deficiência e, por fim, o perfil do candidato com deficiência. E aí eu vou tomar a liberdade de anunciar qual é o trabalho que o Diário PCD começa a se prontificar a fazer a partir de agora. Mas o senhor que esteve dentro do Tribunal Superior Eleitoral, doutor, a Justiça Eleitoral está preparada para receber os eleitores em todos os municípios brasileiros? Como é que está essa questão de acessibilidade dentro da Justiça Eleitoral? Com toda certeza, Abrão, não é de hoje que a Justiça Eleitoral se prepara para as eleições, administra as eleições e se prepara também para o voto e as candidaturas das pessoas com deficiência. Primeiro, porque isso vem da Constituição de 88, né? A efetivação dos direitos das pessoas com deficiência não começa com a Convenção da ONU. Não começa com a LBI, começa em 1988 com a nossa Constituição, que já traz uma série de artigos, de regras, de normas, estipulando, garantindo a acessibilidade da pessoa com deficiência, cotas, a sua dignidade, a sua igualdade. Claro que depois veio a Convenção da ONU reforçando tudo isso, juntamente com a Lei Brasileira de Inclusão. E a Justiça Eleitoral, sempre muito atenta a isso, desde a Convenção da ONU, tem o seu programa de acessibilidade da Justiça Eleitoral, a Resolução 23.381 do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, prevendo exatamente todas essas possibilidades. Ou seja, a resolução, o programa de acessibilidade da Justiça Eleitoral visa assegurar justamente a plena participação das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida no processo eleitoral, tanto no exercício do direito ao voto, quanto no de serem votadas. E é por isso que essa resolução contempla, enfim, a eliminação, ou pelo menos uma tentativa de eliminação, das barreiras físicas, sensoriais e, não menos importante,
atitudinais nos locais de votação, prever a adequação da urna eletrônica, que sempre esteve adaptada, adequada para as pessoas com deficiência, a oferta, enfim, de um atendimento especializado nos cartórios eleitorais, no dia das eleições, previsão de que a Justiça Eleitoral celebra convênios com algumas entidades justamente para treinar, capacitar a todos os seus servidores e servidoras na interpretação de Libras. Enfim, tudo o que se pode pensar em termos de eliminação de barreiras físicas, barreiras arquitetônicas, está, de alguma forma, contemplado nesse programa de acessibilidade da Justiça Eleitoral, que é, inclusive, anterior à própria Lei Brasileira de Inclusão. Eu, particularmente, tenho muita felicidade sempre que falo, que comento esse programa, porque foi, enfim, algo que deixei do período que estive como ministro, propus ao ministro, então presidente à época, Lewandowski, que, enfim, criasse um grupo de trabalho para discutir de que maneira a justiça eleitoral poderia contribuir para a efetivação da Convenção da ONU. Eu acabara de chegar da ONU, da aprovação da Convenção, e me pareceu muito oportuno propor à Justiça Eleitoral que, independentemente da obrigação que tem todos os nossos poderes, todas as nossas unidades federadas, enfim, de também identificar como cumprir com essa convenção, porque todos nós sabemos, o artigo 29 da Convenção da ONU traz o direito das pessoas com deficiência à participação na vida pública e política. E foi justamente esse grupo de trabalho que depois elaborou esse texto que viria a ser aprovado pelo plenário do TSE como o nosso Programa de Acessibilidade da Justiça Eleitoral. Programa esse que também, por iniciativa minha, já foi até premiado na Áustria, pela Fundação Essel, que identifica mundialmente as melhores práticas de efetivação da Convenção da ONU. Então, é um programa precursor, é um programa pioneiro, e porque também exige dos tribunais regionais eleitorais que anualmente apresentem relatórios sobre a acessibilidade nas suas instalações, nos seus programas e também, claro, nos locais de votação. Já foram muitas as ocasiões que a Justiça Eleitoral cobrou das unidades federadas a adaptação, a adequação, a acessibilidade dos locais de votação. Claro que todo ano nós temos, lamentavelmente, ocorrências. O eleitor que eventualmente chega em uma sessão que não está acessível, um elevador que não funciona, enfim, eventualmente até a falta de fone de ouvido em alguma urna, ou mesmo do intérprete de Libras em alguma escola, em algum local de votação, mas, felizmente, são ocorrências que eu diria isoladas, que precisam ser resolvidas, é claro, não deveriam acontecer, a Justiça Eleitoral reconhece isso, mas, ao mesmo tempo, nós não podemos deixar de reconhecer o esforço que a Justiça Eleitoral faz, a antecipação com que se prepara para evitar esse tipo de ocorrência. Nós temos um momento antes do fechamento do cadastro, que tem toda uma publicidade institucional da Justiça Eleitoral incentivando o eleitor com deficiência a se filiar. Depois, o momento, o eleitor com deficiência informar a Justiça Eleitoral quais são necessariamente os apoios, os suportes que necessita para a sua votação com acessibilidade e o esforço que a Justiça Eleitoral faz o tempo todo para garantir essa acessibilidade. Então, me parece que, principalmente com o programa de acessibilidade da Justiça Eleitoral, a Justiça Eleitoral, a cada ano, se esforça mais e, diria, acerta mais também nesse seu esforço de garantir essa acessibilidade. E é muito importante que o eleitor, a eleitora com deficiência, mantenha o seu contato com o cartório eleitoral, próximo ali à sessão eleitoral onde vota,
informando o cartório eleitoral da sua situação, se precisa de algum apoio, se precisa de algum suporte, porque, pelo menos em termos de esforços, nada faltará a esse eleitor, a essa eleitora. E se alguma ocorrência se der, espera-se sempre que não, mas se alguma ocorrência se der, que o eleitor, a eleitora com deficiência, não deixe de pedir ao presidente da sessão que anote essa ocorrência, que faça essa observação, justamente para, na ocasião da elaboração desses relatórios, da avaliação do que foi o voto com acessibilidade, a Justiça Eleitoral tome conhecimento disso e possa tentar melhorar, aperfeiçoar, evitar ocorrências como essa em eleições futuras, principalmente se na cidade do eleitor tiver segundo turno. É muito comum a Justiça Eleitoral corrigir ou se esforçar para corrigir qualquer inadequação entre um turno e outro. Por isso, é muito importante o eleitor, a eleitora, fazer o seu registro para que, como é do seu dever, da sua competência, a Justiça Eleitoral possa continuar nesse seu esforço, que deve ser contínuo, e não é só dela, hein? Das municipalidades, do Estado, das secretarias, da sociedade como um todo, das empresas, de se garantir a acessibilidade. Porque, claro, não é só no local da votação, não é só no momento do voto. A acessibilidade deve ser garantida no dia a dia, no cotidiano das pessoas com deficiência. E aí, é claro, se a pessoa com deficiência precisa se deslocar, usar a calçada que seja no seu deslocamento de casa até a sessão de votação, essa calçada, obviamente, todo aquele ambiente deve ser acessível. Se precisa do transporte público, é a mesma coisa. Então, o esforço que as empresas de ônibus também têm que fazer para garantir essa acessibilidade, enfim, o transporte em geral, o Uber, o táxi, garantir toda essa acessibilidade. E, claro, as próprias sessões eleitorais, né? Termos certeza de que as sessões eleitorais estarão localizadas no térreo das escolas, ou que o elevador estará funcionando, justamente para que a pessoa com deficiência possa, dentro do possível, é claro, votar com a mais absoluta autonomia e acessibilidade. Eu estou ao lado da Anne Caroline, que é a nossa intérprete de Libras, que está no Instagram como @menina da Libras, entrevistando o Dr. Joelson Dias, ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral e membro do CONAD, Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, falando sobre eleições 2024. Dr. Joelson, há um crescimento, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, de 25% do número do eleitor. Né? Nós conseguimos aí ter um aumento de 25% dos eleitores das últimas eleições municipais para agora. Em todo o Brasil, 1.451.846 eleitores com deficiência foram à Justiça Eleitoral anunciando que são pessoas com deficiência. O senhor avalia esse crescimento como aquilo que deveria acontecer diante do segmento, para que eles se identificarem à Justiça Eleitoral, doutor Joelson? Pode ser que esses números estejam, inclusive, muito aquém das pessoas com deficiência na sociedade, do eleitorado com deficiência. Mas não deixa de ser simbólico, não deixa de ser muito significativo que a cada eleição, ao longo dos anos, esse número tem crescido cada vez mais e crescido sempre nessa proporção de 20%, 25% em relação às eleições anteriores. Pode ser que isso seja resultado justamente dessas campanhas institucionais que a Justiça Eleitoral faz sempre, papel da imprensa, muito importante, o Diário PCD, uma dessas entidades que sempre divulga, sempre promove a participação política das pessoas com deficiências. Então, pode ser que seja resultado de tudo isso o acréscimo do número de eleitores, eleitoras com deficiência a cada eleição que temos, como pode ser também, enfim, uma maior vontade de participar. Na verdade, é isso que se espera, né, das pessoas com deficiência, uma maior vontade de engajamento, de participação,
incentivo pelos seus familiares, pelas pessoas que lhes são mais próximas, na expectativa justamente, enfim, de termos eh, como eleitores e eleitoras com deficiência, o número real de pessoas com deficiência na sociedade com direito a voto. Claro que queremos que todas as pessoas com deficiência, a partir dos 18 anos, estejam inscritas como eleitor, eleitora, e de 16 em diante, de maneira facultativa, se assim desejarem, porque todos nós sabemos que foi muito importante a Lei Brasileira de Inclusão, justamente para acabar de uma vez por todas com a chamada banalização da interdição. As pessoas, às vezes, ficam muito surpreendidas que as mulheres só tiveram o direito de voto assegurado em 1932. O que dizer, então, de segmentos muito expressivos das pessoas com deficiência que tiveram que esperar até 2015 para ter o seu direito ao voto assegurado? Porque a verdade é que precisou da Lei Brasileira de Inclusão para derrogar o artigo 3º do Código Civil, acabar com a chamada incapacidade civil absoluta, para que as pessoas com deficiência tivessem assegurado o seu direito ao voto. Ou seja, antes, com a banalização da interdição, bastava a pessoa com deficiência buscar algum direito, como o benefício da prestação continuada, a isenção do pagamento de tributos na aquisição de um veículo, para que, enfim, o seu interlocutor, a sua interlocutora dela exigisse a interdição. E naquela época, antes da Lei Brasileira de Inclusão, a interdição simplesmente impossibilitava, enfim, o exercício dos seus direitos pelas pessoas com deficiência, inclusive dos seus direitos políticos, o seu direito de votar, o que dizer, então, do direito de ser votada. Por isso que foi muito importante essa modificação que tivemos no Código Civil, por força da Lei Brasileira de Inclusão. Foi muito importante acabar com essa chamada incapacidade civil absoluta da pessoa com deficiência, porque desde 2015 agora a curatela é uma medida excepcional. Dentro do possível, o que se espera é a tomada de decisão apoiada, e mesmo no caso de curatela, isso não significa a interdição absoluta, plena, como acontecia anteriormente. Isso afeta os direitos negociais, patrimoniais das pessoas com deficiência, acabam gerando ali algum tipo de restrição, mas, dentre outros direitos, não pode alcançar os direitos políticos. Por isso que mesmo eventualmente curatelada, que é uma medida agora de exceção extraordinária, pessoa com deficiência preserva os seus direitos políticos. Por isso que é muito importante a cada ano vermos incrementar, aumentar esse número de pessoas com deficiência, eleitores, eleitoras, na expectativa de que já seja um reflexo dessa alteração que tivemos na legislação e, enfim, o reconhecimento de maneira plena também dos seus direitos políticos. Doutor Joelson, nós temos aí algo a comemorar, não é? 25% a mais, né, dos eleitores com deficiência foram à Justiça Eleitoral e se identificaram como tal. Agora, de 2020, quando aconteceram as últimas eleições municipais, para 2024, teve uma redução de 25% de candidatos que se declararam com deficiência. Em 2020, foram 6.657 candidatos. Agora, em 2024, nós temos 4.970 candidatos que concorrem às eleições municipais. Será que as pessoas com deficiência acabaram ficando um pouco desanimadas em buscar um espaço no legislativo ou no executivo e por isso há essa redução, doutor Joelson? Qual será, de repente, o motivo para essa redução? Vários podem ser os fatores. Uma boa sugestão para quem investiga, para quem estuda
a efetivação dos direitos das pessoas com deficiência, principalmente dos seus direitos políticos. Temos que pensar primeiro no quadro geral, enfim, desde 2020 que nós já não temos as coligações nas eleições proporcionais, os partidos concorrem sozinhos para vereador, para vereadora. As eleições de 2020 foram eleições excepcionais, lembramos todos, em plena pandemia, e, claro, pode ser também uma falta de incentivo, uma falta de estímulo, se porventura constatado que os partidos não investem nas campanhas das pessoas com deficiência da mesma maneira que investem nas demais candidaturas. Esse seria outro tema, com toda certeza, enfim, muito necessário também de estudo, de avaliação. Nós sabemos que foi preciso uma mudança no entendimento dos tribunais, depois uma mudança na própria legislação, para que se pudesse assegurar às mulheres a chamada cota de candidatura e depois, enfim, recursos mínimos de incentivo à sua participação política, na sua própria campanha eleitoral. O mesmo também aconteceu em relação às pessoas negras, mas não vimos o mesmo tipo de iniciativa em relação às pessoas com deficiência. Pode muito bem ser que, por força do que está na Convenção da ONU, do que está na Lei Brasileira de Inclusão, já se possa extrair dali que também às pessoas com deficiência se deveria ser assegurada uma cota de candidaturas ou a destinação de um percentual mínimo de recursos públicos para a realização das suas campanhas, ou mesmo o tempo de rádio e televisão proporcional a essas candidaturas nos partidos políticos. Mas isso ainda não aconteceu, nem a Justiça Eleitoral interpretou, porque também não foi provocada, é claro, essa legislação, se porventura dela já decorre algum direito, por exemplo, de participarem também percentualmente dos órgãos de direção partidária, como também não houve nada de novo na legislação prevendo essas cotas ou a destinação desses recursos públicos ou desse tempo de rádio e televisão. Então, é necessária uma pesquisa, aprofundar essa discussão, essa reflexão, para saber como os partidos políticos estão investindo nas candidaturas das pessoas com deficiência, se estão investindo proporcionalmente, destinando recursos a essas candidaturas proporcionalmente ao número de pessoas com deficiência, filiados e filiadas, candidatos e candidatas, ou se tem alguma defasagem, se tem alguma assimetria. Somente um estudo, uma pesquisa como essa é que permitiria, enfim, cogitar que as pessoas com deficiência se sentiram desmotivadas, não tiveram um incentivo, porque acabaram não tendo apoio ou não esperando, acreditando nesse apoio dos partidos políticos em termos de recursos e tempo de rádio e televisão. Mas não deixa de ser significativo que, mesmo com todas essas dificuldades, as barreiras, o preconceito, a discriminação, o capacitismo, tenhamos tantas pessoas com deficiência que postularam a sua candidatura, que se apresentam como candidatos e candidatas. E a esperança de que defendam também a pauta dos direitos das pessoas com deficiência, né? Porque todos nós sabemos, nós temos uma discriminação, um preconceito estrutural e muita gente do segmento, claro, como em qualquer outro segmento, não é porque é pessoa com deficiência que necessariamente, às vezes, defende políticas públicas para as pessoas com deficiência ou tem uma compreensão da causa na extensão, na profundidade que se espera, conforme o que está previsto na Convenção da ONU, na Lei Brasileira de Inclusão.
Então, mais do que a participação dessas pessoas, né, o que se espera é que elas também defendam a causa, defendam a pauta e tenham propostas concretas para a efetivação de todas essas políticas públicas, ações e programas tão necessários ainda para a efetivação dos direitos das pessoas com deficiência. Bom, quero mandar um abraço e gratidão e parabenizar a Patrícia Almeida, que fez uma matéria sensacional no site www.inclusivenews.com.br. Quero parabenizar a Patrícia pelo material que ela fez sobre essa questão da diminuição de candidatos com deficiência nas eleições de 2024. E aí, para a gente por sinal, tem uma matéria que mostra quantos candidatos tem em cada estado, todo esse perfil no site do Diário PCD, que nós repercutimos a matéria da Patrícia Almeida. Agora, para a gente poder já caminhar para o final dessa conversa com o doutor Joelson Dias, o Diário PCD lança, a partir desta entrevista com o doutor Joelson Dias, uma campanha para poder divulgar os candidatos com deficiência. O Diário PCD, enquanto órgão de comunicação, em forma de matéria jornalística, já inicia a captação de informações dos candidatos com deficiência de todo o Brasil, e pelo site do Diário PCD nós iremos divulgar quem são esses candidatos. Nome, cargo que disputa, número, cidade, estado, para que você saiba onde é que estão esses candidatos. Sindicatos dos professores, Associação dos médicos e de outras categorias divulgam os candidatos das categorias deles. E nós faremos, enquanto matéria jornalística, esse trabalho de utilidade pública, que é a pessoa entender onde é que estão os candidatos em São Paulo. São 962 candidatos em São Paulo. Onde eles estão? Quem são os candidatos? De qualquer forma, nós estaremos cumprindo rigorosamente o que prevê a Justiça Eleitoral, mas nós queremos fazer esse trabalho de utilidade pública para divulgar essas pessoas que estão buscando um espaço no Legislativo Municipal, quer seja na Câmara Municipal, quer seja no Poder Executivo. É a forma como nós temos, né, doutor Joelson, de poder divulgar onde é que estão essas pessoas e de uma maneira de utilidade pública que é mais do que necessária. Com certeza, Abrão. Por isso, iniciativas como essa sua, esse seu programa, e essa agora de também divulgar os nomes, das pessoas com deficiência que são candidatas. Quanto mais informação, de novo, eu digo, não somente as pessoas com deficiência, mas tiver a nossa própria sociedade, mais eu acredito que a gente melhora as condições, as possibilidades da, primeiro, conscientização sobre todos esses direitos, conscientização sobre a importância da participação política e, finalmente, quem sabe, a concretização de todos esses direitos. É muito importante que esse tema vá além do segmento das pessoas com deficiência, esteja além das pessoas com deficiência. Esse tema da acessibilidade, da inclusão, dos direitos das pessoas com deficiência, enfim, precisamos criar as condições para que seja do interesse de toda a sociedade. Toda a sociedade queira ouvir, queira participar, queira opinar, queira, enfim, de alguma forma contribuir para a efetivação desses direitos, porque não dá para pensar numa sociedade que não seja inclusiva, não dá para pensar numa sociedade que não se preocupe com essa acessibilidade, com essa inclusão, enfim, com a eliminação dessas barreiras, principalmente atitudinais, e com a eliminação do capacitismo. Porque, enfim, essas questões dizem respeito diretamente com a nossa própria sociedade. E dizem respeito também diretamente com o próprio direito, porque é a nossa Constituição, é a Convenção da ONU que fala de dignidade, que fala de pluralidade, que fala de diversidade. E no fim, se pensarmos bem, não que não seja importante essa participação política, é muito importante, imprescindível, temos que incentivá-la e criar condições concretas
para que essa participação política ocorra. Por isso, falávamos antes de cotas de candidaturas, destinação de recursos públicos para essas campanhas, tempo de rádio e televisão. Mas, talvez, muito mais importante do que isso, ou não menos importante do que isso, é a representatividade. Mais do que as cotas, a destinação de recursos, temos que criar condições para que as pessoas com deficiência, da mesma forma que as mulheres, as pessoas negras, o segmento LGBTQIA+, ocupem espaços efetivos nos nossos parlamentos, cadeiras, assentos nos nossos parlamentos e também em outras instâncias de poder, né, como no poder executivo, no próprio poder judiciário, e eu digo sempre instâncias de poder até na iniciativa privada, portanto, nos próprios partidos, em qualquer entidade da iniciativa privada, nas empresas, é muito importante criar, então, todas essas condições para que, com o tempo, essa representatividade possa ser alcançada. Por isso, todas essas políticas de incentivo à participação política da pessoa com deficiência são tão importantes para que, primeiro, se garanta a participação, não somente das pessoas com deficiência, mas da própria sociedade, e depois, enfim, com todo esse incentivo, esse apoio, medidas de incentivo, ações afirmativas, a gente possa incrementar, aumentar o número de pessoas com deficiência nos nossos parlamentos e outras instâncias de poder, na expectativa de que, lá estando, conseguirão encaminhar, implementar com maior propriedade a sua própria pauta, a sua própria agenda de programas, ações, políticas públicas de efetivação desses direitos. Bom, as informações de como as pessoas podem encaminhar esses detalhes, né, daquelas pessoas que são candidatas, tem uma matéria no site do Diário PCD informando sobre isso. O e-mail para as pessoas enviarem as informações é diário eleições, sem cedilha e sem tio, diário eleicões 2024@gmail.com. Lá tem as informações. A primeira divulgação será no dia 7 de setembro, com a relação de que nós vamos receber de hoje até o dia 7, e depois, semanalmente, nós faremos a atualização dessas informações, e esta é a proposta que nós estamos a fazer a todos vocês que, se conhecem algum candidato na sua cidade a vereador, ele precisa encaminhar esse e-mail para a gente e autorizando que a gente divulgue as informações dele. A Justiça Eleitoral é muito rígida e nós temos que cumprir exatamente aquilo que prevê. Então, esse é o nosso trabalho, essa é a nossa intenção de mais uma vez, realizar o serviço de utilidade pública, porque a imprensa é isso. O dia que a imprensa deixar de trabalhar como utilidade pública, muitas das vezes, não tem significado. Então, quero contar com vocês para que a gente possa realizar esse trabalho com muito detalhe, com muito cuidado, para que as pessoas possam conhecer quem são os candidatos por todo o Brasil. Doutor Joelson, quero agradecer imensamente mais essa oportunidade que o senhor está aqui com o Diário PCD. Espero em breve que a gente possa voltar aqui e falar sobre a pessoa com deficiência, enfim, nada sobre nós sem nós, e num momento tão importante. O Brasil está vivendo hoje um momento tão importante nos Jogos Paralímpicos, não é? Todo mundo vibrando com os Jogos Paralímpicos, e nós temos que continuar nessa vibração em todos os outros momentos. Doutor Joelson, muitíssimo obrigado, enorme gratidão, e o Diário PCD espera o senhor muito em breve aqui novamente. Satisfação é toda minha, Abrão. E uma última palavra para as pessoas com deficiência, candidatos, candidatas. Não deixem de ter, enfim, sua assessoria de comunicação para garantir a acessibilidade em toda a comunicação para todos os segmentos das pessoas com deficiência e cobrar dos seus interlocutores, às vezes do próprio partido, que essa acessibilidade também seja garantida, ter o seu contador, a sua contadora, para ter certeza de que as suas contas serão aprovadas ao final da campanha. Imagina alguém se eleger e não conseguir ser empossado, eventualmente até perder o seu mandato, porque não teve ali uma boa assessoria contábil.
E o mesmo vale, claro, para a advocacia, ter uma boa assessoria jurídica, contar com o advogado, a advogada do próprio partido, alguém que lhe seja mais próximo, ou tendo condições, claro, contratar uma assessoria jurídica também especializada. Tudo isso se faz muito importante, porque as campanhas hoje foram muito profissionalizadas, o tempo de campanha é muito curto, são só 45 dias. Para quem faz campanha, verá como é curto esse tempo para chegar a sua mensagem a todo o eleitorado, e a cada eleição são ainda mais minuciosas as orientações, as diretrizes, as resoluções da Justiça Eleitoral. E nós temos agora, mais do que a propaganda tradicional, o panfleto, a faixa, a bandeira, o adesivo, nós temos algo muito complexo hoje, mas muito também interessante do ponto de vista da propaganda eleitoral, que são os meios de comunicação virtuais, a internet, as mídias ou as redes sociais. Muitas vezes o candidato, a candidata não tem recursos para essa chamada propaganda tradicional, mas acaba conseguindo, pela internet, pelas redes sociais, impulsionar a sua propaganda, as suas propostas. Por isso, sugiro que as pessoas com deficiência, candidatos e candidatas, não deixem de ter toda essa assessoria. O próprio partido, às vezes, oferece essas assessorias, consultorias. Por isso, é importante a pessoa com deficiência se aproveitar disso, daquilo que o próprio partido, às vezes, oferece, para tentar profissionalizar também ao máximo a sua campanha, tirando proveito disso, primeiro para disseminar amplamente a sua campanha, as suas propostas, e depois tendo certeza que tudo ocorrerá na mais absoluta normalidade, regularidade, porque com a sua eleição, e é isso que todos nós esperamos, que as pessoas com deficiência, ao final da campanha, também se elejam, possam normalmente ser diplomadas, tomar posse, porque a sua campanha terá transcorrido na mais absoluta regularidade. Mais uma vez, parabéns, Abrão, a você, ao Diário PCD, por essa iniciativa, e que tudo transcorra na mais absoluta normalidade, tranquilidade nesses próximos dias de campanha eleitoral até a data das eleições, porque é mais um momento histórico, é mais uma oportunidade que tem não somente as pessoas com deficiência, também as pessoas com deficiência, mas a sociedade brasileira como um todo, para reafirmar o seu compromisso com a democracia, reafirmar a sua tolerância, a sua participação política, mas, mais do que qualquer outra coisa, o seu compromisso com a democracia, para que a gente possa, apesar das diferenças, das divergências, viver na mais absoluta normalidade democrática, não corrermos nenhum risco de retrocesso, porque imagina, se em um ambiente democrático, em que todos podem falar, se manifestar, criticar, a gente tem tantos desafios pela frente para a efetivação dos direitos das pessoas com deficiência, imagine se tivéssemos aí algum retrocesso, um regime de exceção, um regime de arbítrio, em que não se pode falar, em que não se pode criticar, em que não se pode comentar, com certeza a dificuldade seria muito maior. Por isso, celebremos a nossa democracia e a oportunidade que o Diário PCD sempre nos dá para esse tipo de debate e reflexão. Muito obrigado, uma boa noite a todas que acompanham o Diário PCD. Muito obrigado, doutor Joelson Dias. Esteve conosco na noite desta sexta-feira, doutor Joelson, falando sobre o perfil do eleitor, do eleitorado, sobre a questão do progresso dos direitos das pessoas irem votar, irem ser votados, enfim, tudo aquilo que envolve esse processo eleitoral que começa pelas emissoras de TV e rádio nesta sexta-feira. Então, mais uma vez, a nossa enorme gratidão ao Dr. Joelson Dias, a nossa enorme gratidão à Anne Caroline, que é a nossa intérprete de Libras, a menina da Libras no Instagram, só acompanhar a Anne Carolina. Fica com a gente. Amanhã, às 6 horas da manhã, temos mais informações, cobertura sobre as Paralimpíadas
e aqui não para. Final de semana, a notícia é em trabalho dobrado. Se você puder, deixa o joinha, deixa o like, compartilha essa transmissão e todas as informações que nós estivemos agora conversando com o Dr. Joelson, está no nosso site, é só você consultar. Até mais, gente. Obrigado. Bom final de sexta-feira. Vamos em frente. Tchau, Anne. Tchau a todos. Obrigado a todos. Valeu. Até mais.